O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, pediu transferência para Santa Catarina. Depois de ser preso no Paraguai, Silvinei, condenado pela tentativa de golpe, foi levado para um prédio do Complexo da Papuda, no Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele divide cela com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que cumpre pena desde novembro. Já o tenente-coronel do Exército, Guilherme Marques Almeida, alvo de mandado de prisão domiciliar, se apresentou na Superintendência da Polícia Federal em Goiás. Vamos com as atualizações desse assunto com a nossa repórter Gabriela Tunes, lá em Brasília. Gabriela, mais uma vez, boa noite para você. Boa noite, Marina. Pois é, a gente tem então essas atualizações no dia de hoje. A tornozeleira de Silvinei Vasques foi encontrada então na rodoviária de uma cidade do Paraguai que faz fronteira com o Brasil. Estava no banheiro, ali a tornozeleira estava jogada, foi encontrada por policiais do Paraguai e confirmada em uma parceria com autoridades brasileiras de que sim, ela era então de Silvinei Vasques. E além disso, então, a gente teve também essa atualização de hoje, como você disse, da apresentação na Superintendência da Polícia Federal de Goiânia, então, de um desses condenados, porque ele e mais 8 pessoas foram, então, alvo de mandado de prisão domiciliar no último sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, após, então, essa situação acontecer com o Silvinei Vasques. A gente tem aqui os nomes, então, das pessoas que foram alvo desse mandado, então, foi Felipe Martins, foi Ailton Barros, Marília Alencar, Giancarlo Gomes, Ângelo Denicó, Fabrício Moreira, Bernardo Romão, Guilherme Marques Almeida, que então se apresentou hoje, Sérgio Cavalieri e também Carlos Rocha, que segue foragido, ele considerado foragido, porque não foi encontrado pelos policiais federais no endereço, então, em que seria a morada dele, onde ele mora. Mas, então, a gente entrou em contato também com a defesa dele e a defesa mesmo me disse que ele mudou de endereço e não avisou aos próprios advogados onde então seria esse novo local de residência de Carlos Rocha. Bom, além disso, o ministro Alexandre de Moraes colocou algumas restrições também para essas 10 pessoas, como o uso da tornozeleira eletrônica, proibição de usar rede social, proibição de contato com outros investigados, não podem também receber visitas, não podem ter porte mais de arma, essa autorização está suspensa, suspensão também de registro de arma de fogo e tiveram também de entregar os passaportes. Caso eles descumpram essas medidas, eles podem ter então a prisão preventiva decretada. Bom, a gente teve, então, essa situação envolvendo o Silvinei Vasques com essa tornozeleira eletrônica encontrada hoje, que é a grande novidade do dia, que ela foi encontrada no Paraguai. E, além disso, também ele está preso aqui em Brasília, na Papudinha, como você disse, dividindo cela com Anderson Torres. E a própria Polícia Militar aqui do DF, Marina, enviou uma nota para a gente explicando o motivo pelo qual ele está junto com Anderson Torres. Ela disse que a medida decorre exclusivamente da capacidade física disponível da unidade, bem como de critérios técnicos de segurança operacional adotados com o objetivo de garantir a integridade física. Então, vale lembrar que o Silvinei Vasques, que foi condenado também pela trama golpista, ele foi encontrado no último dia 24, foi preso após uma tentativa de fuga do Brasil por meio do Paraguai para ter como destino, então, o Salvador, e hoje a tornozeleira eletrônica dele foi encontrada também lá no Paraguai, dentro de uma rodoviária. Marina. Bom, Gabriela... ele utilizava um passaporte paraguaio, tinha um atestado médico também dizendo que ele tinha câncer, não podia ouvir e também não podia falar. Gabriela Tunes, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. A gente, claro, segue contigo para trazer as atualizações sobre mais esse assunto. Bom, como disse a Gabi, e trazendo também aqui mais detalhadamente, quem são os 10 alvos que tiveram a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após a tentativa de fuga do ex-diretor
da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente preparou uma arte para mostrar quem são esses 10 beneficiados que vão para casa com tornozeleira eletrônica. Entre eles estão o major da reserva Ângelo De Nicoli, o coronel Bernardo Romão e o tenente-coronel Sérgio Ricardo. Todos foram condenados a 17 anos de prisão. É a pena máxima aplicada a este grupo. Outros oficiais, como o coronel Fabrício Moreira e o ex-major Ailton Barros, também cumprem penas superiores a 13 anos. O tenente-coronel Guilherme Marques, que se apresentou na sede da Polícia Federal em Goiânia, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão. No braço político, a gente tem Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, condenado a 13 anos. Também foi beneficiada a delegada Marília de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, que pegou 8 anos e meio de cadeia. A lista traz ainda o nome de Carlos Moretzon, presidente do Instituto Voto Legal, condenado a 7 anos e meio de cadeia e que está foragido da Justiça atualmente. Portanto, a decisão de prisão domiciliar só terá efeito se ele for, de fato, capturado ou se entregar à polícia. Basília Rodrigues já está de volta aqui comigo para comentar sobre esse assunto. Muitas atualizações hoje, né, Basília? A gente viu aí a prisão de Silvinei Vasques, que tentou fugir do país, a polícia encontrando a tornozeleira eletrônica dele numa rodoviária no Paraguai. E agora essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concede a prisão domiciliar para vários dos condenados da trama golpista. Pois é, está caminhando para o fim, né? Pelo menos do ponto jurídico, o episódio 8 de janeiro, no que diz respeito aos mandantes ou pessoas que tiveram ali um papel de planejadores daquele ato na visão da justiça e da investigação, esse capítulo jurídico está chegando ao fim. Claro que os efeitos políticos disso, até a própria prisão de tantas pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso vai ser muito explorado ainda politicamente falando em 2026. Mas do ponto de vista do que decidiu a justiça, essas prisões domiciliares, Marina, antecedem a etapa da prisão definitiva, que é quando começa a valer mesmo a pena pelas quais eles estão aí condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Há casos específicos, no entanto, que antes de a condenação definitiva, antes do cumprimento definitivo das penas, estas pessoas nem vão para prisão domiciliar, vão mesmo para prisões preventivas. E um destes exemplos é o de Silvinei Vasques, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que estava com a tornozeleira eletrônica, mas fora da cadeia, esperando aí o trânsito em julgado, quando são esgotadas as chances de recurso na justiça para adiar o cumprimento da pena definitiva, ele estava em casa esperando chegar esse momento do trânsito em julgado. No fim das contas, como ele decidiu fugir do Brasil, para ele ficou valendo a prisão preventiva, que é quando não tem prazo para acabar, né? São todas estas formas do Estado manter acirrada a vigilância sobre pessoas que já foram condenadas, já tiveram que responder, né, dando explicações sobre os seus crimes, e as provas, relatos e o convencimento, pelo menos de uma maioria dos ministros, foi pela condenação. O caso de Silvinei Vasques, apesar de parecer atípico, na avaliação do Supremo, não dá para dizer que é um ponto fora da curva, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes compreendeu que os diferentes grupos, núcleos que foram avaliados aí no julgamento, integrantes destes núcleos, estão tomando uma decisão coletiva, quase que um método, não uma ação individual, de fugir do Brasil para evitar a aplicação da pena definitiva. Ele citou em decisão recente o
caso do ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Então, a gente também não está falando de presos ou condenados comuns, pessoas do povo. A gente está falando de gente que já deteve poder no Brasil, inclusive dentro das forças de segurança brasileira. No caso do Silvinei Vasquez, que aparece aí nessa imagem de camisa verde, hoje, 4h20 da madrugada, as autoridades policiais do Paraguai identificaram uma tornozeleira pendurada na mangueira de um sanitário lá na cidade de Oeste, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ali tem um detalhe do extenso e ainda oculto plano de fuga de Silvinei Vasquez, que deixou o Brasil e só foi pego mesmo já no Paraguai, tentando sair pelo aeroporto de Assunção. Ele que tinha como destino final, pelo menos é o que a gente entende até aqui, ir para El Salvador. Na avaliação de integrantes da investigação, ainda tem muita coisa para ser desvendada. Primeiro, se ele contou com ajuda. Segundo, se ele utilizou até auxiliares, informações clandestinas que ele obteve pelo fato de já ter comandado, encabeçado uma força policial tão importante no Brasil como a PRF. Então, ele conhece os caminhos e as rotas que, para criminosos, são consideradas rotas de fuga. Na Polícia Federal, apurando com integrantes da PF, tanto quem está aqui no Brasil quanto quem está no Paraguai, há uma hipótese de que Silvinei tenha utilizado um ponto de encontro entre os dois países que está livre deste monitoramento. É muito comum brasileiros irem para o Paraguai, paraguaios virem para cá para fazer compras, mas dentro de um radar delimitado, né, de espaço e também um objetivo legal, né, como este de tratar de comercializações entre os dois países. Não foi o caso de Silvinei Vasquez. Esta tornozeleira foi deixada lá, será que ele estava na companhia de alguém? Qual seria o passo a passo desse plano? Isso ainda precisa ser apurado. Só para concluir aqui, então, dos 10 mandados de prisão domiciliar expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes no sábado, depois do caso Silvinei Vasquez, 9 já foram cumpridos. Continua foragido Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, ele que foi responsável por fazer uma pesquisa pós-eleições de 2022, concluindo que havia falhas nas urnas eletrônicas. Esta pesquisa serviu como base para o Partido Liberal, o PL, entrar com um pedido no TSE para derrubar o resultado de parte das urnas eletrônicas, porque teria tido uma inversão de resultado, né? Uma inversão do eleito. No lugar de Lula seria Bolsonaro, e daí a confusão na avaliação da justiça e da investigação, elemento fundamental para tumultuar o jogo político no país e convencer as pessoas a virem para Brasília e atentar contra a democracia no 8 de janeiro. Marina? Ainda são muitos aspectos que precisam ser esclarecidos, né, Basília? Principalmente agora no que diz respeito ao paradeiro do foragido, também a esse plano de fuga de Silvinei Vasquez, que envolveu inclusive um atestado médico falso, dizendo que ele tinha câncer. Então, são muitos detalhes que ainda precisam ser esclarecidos. Te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no SBT News, Basília.